Oi, pessoal, eu sou Nathalie Unterstel E eu sou a Carol Prolo. e este é o Las Ninhas, seu podcast semanal sobre a crise climática e, como a gente sempre fala, sobre o clima da crise. Hoje a gente está gravando nessa terça-feira, dia 15 de julho. Sim, e a gente tem uma convidada super especial hoje, a juíza Rafaela Rosa, que é minha conterrânea gaúcha, e a gente está muito feliz aqui de recebê-la. Muito bom, eu vou apresentar a Rafaela rapidinho, com certeza não farei jus a toda a trajetória dela, mas a Rafaela é juíza federal em Porto Alegre. Ela é especialista em direito ambiental e coordenadora do JusClima 2030, que é um laboratório de inovação sobre mudanças climáticas no Conselho Nacional de Justiça. A gente tem muito a agradecer a Rafaela, porque ela tem revolucionado o Poder Judiciário brasileiro aí na sua compreensão sobre as mudanças climáticas. E então, antes de começar essa conversa com ela, fica o lembrete aqui para quem está acompanhando o Lasninhas, continua seguindo no seu tocador favorito, avalia, compartilha, dá like, se inscreve no nosso canal no YouTube, que isso ajuda muito o podcast a chegar a mais gente. Vamos lá então, vamos começar? Rafaela, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Te agradeço e assim, estou super feliz porque eu podia ficar muito tempo nessa conversa com você. Queria saber tanto mais assim sobre a sua perspectiva como juíza federal no Brasil diante dessa crise climática que a gente está vivendo, que está chegando no judiciário brasileiro. Mas acho que antes de mais nada a gente queria muito saber mais de você mesmo, né? Saber da sua história, de onde você veio, de como a questão climática entrou na sua trajetória aí no judiciário. Conta um pouquinho pra gente aqui. Claro, com muita alegria e honra, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou fã de carteirinha das duas, por N razões, assim, vocês estão levando sim a palavra do clima, que bom que ela está chegando, sintam-se muito abraçadas. Então, assim, é uma honra participar. E que bom, Carol, que a primeira pergunta é um pouco pessoal, né? Ou profissional, pessoal. Acho que é uma oportunidade de contar e até contar por que que a matéria climática, as mudanças climáticas acabaram ingressando na minha trajetória profissional. E não deixa de ser um grande reconhecimento da necessidade, a maneira como chegou para mim, desperta um reconhecimento de que os demais colegas, as demais juízes, os demais juízes no Brasil, provavelmente também seriam impactados por essa temática, e um grande movimento que seria necessário, no qual eu estou trabalhando desde que acordei para isso, é de formação, é de educação, é da magistratura, de fato, entender a ciência do clima, enfim. Mas eu já estava, né? Eu estou na jurisdição federal há 18 anos, né? Eu sou juíza federal há 18 anos, e em diferentes estados da região sul. O meu tribunal é o Tribunal da Quarta Região, então eu já trabalhei no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em diferentes matérias, em diferentes competências, mas a matéria ambiental, de alguma forma, estava ali já me acompanhando. É um grande momento profissional. Eu trabalhei muitos anos na Justiça Federal em Criciúma, que é a região carbonífera de Santa Catarina, né? Então, um período de 3, 4 anos ali, muito crítico, assim, muitas ações civis públicas relacionadas à recuperação das áreas degradadas pelo carvão. A gente tem a ACP estrutural do carvão, que é uma decisão histórica, um processo histórico para essa matéria, e atuei diretamente nessa e diretamente no que a gente chama, né, de a ACP, assim, da estrutural 2 do carvão, para sistemas de pilares, enfim. E foi um período de jurisdição que se encerrou, e depois regressei para o Rio Grande do Sul. Aquele processo e aquela decisão, acredito que é 2012, 2013 os anos. E já depois dela, né, e conversando com colegas que atuaram naquela matéria, naquele lugar, eu nem saberia dizer quem é que me provocou, acredito que tenha sido até o Ministério Público Federal, mas que anos depois me disse, comentou, né, Rafaela, já parou para pensar, porque as áreas degradadas do carvão, elas realmente parecem solo lunar, né? Elas ficam assim, antes de um processo de recuperação. E ele comentou comigo assim, eu realmente acredito que tenha sido o membro do Ministério Público Federal.
sabe que eu acho que aquela visão que a gente tem de lá é como vai ser o mundo, assim, quando as mudanças climáticas chegarem para valer, assim. Rafaela, vai ser um desastre total. E meninas, ele falou aquilo, já tinham passado anos da decisão, é uma decisão que eu tenho até, enfim, elogio, né, no meu assento funcional, em função dessa sentença, mas eu fui reler e a decepção foi comigo mesma, né, porque eu pensei, como é que é uma sentença de quase 500 páginas, como é que eu não falei em mudança do clima? Como é que eu não falei naquele processo? Claro, não era discussão, era como a atividade carbonífera iria continuar sendo menos danosa, né? Porque não existe mineração sem dano, enfim. Mas existiu todo um momento reflexivo de, nossa, se eu que já era uma magistrada ambiental, com mestrado em ambiental, ainda não tinha despertado para aquele tema, de imediato me veio a necessidade, olha, eu vou voltar a estudar, o futuro do direito ambiental de alguma forma vai estar relacionado a essa temática, então eu ingressei no programa de doutorado, tem que ter uma certa humildade científica também para reconhecer, eu não sei sobre esse tema, e acho que assumi um certo compromisso, no primeiro momento ainda achando que se eu voltar à jurisdição para essa temática, eu vou estar melhor preparado. Mas ao longo do caminho eu já percebi que não era só isso. Eu gostaria de estar melhor preparado, mas eu também gostaria que as minhas colegas e os meus colegas estivessem melhor preparados, né? Então acho que ao longo do doutorado isso também já começa a nascer. Eu começo a provocar as escolas de magistratura para que essa temática passe a ingressar. E de lá para cá, assim, eu vejo que eu, de certa forma, estou conseguindo, né, aos poucos, cumprir com uma certa. Não é nem um reconhecimento de que eu tenho algo a fazer, né? E estou fazendo, né? Então, acho que é basicamente por aí, Carol, Nathalie. Muito bom, e eu acho muito especial, né, ouvir, como você nos contou agora, esses momentos em que a gente tem um ahá, né? Às vezes é um ahá triste, que a gente fala, nossa, achei que eu tinha arrasado, e na verdade, tipo, né, não tinha lido ainda o planeta que está mais quente, o planeta que já está com o clima mais instável, e de repente você fala, meu Deus, é isso aí. E aí, Rafaela, eu acho que nesse sentido é muito, muito, ao mesmo tempo que você fala que foi um momento, né, de reconhecimento, acho que é gostoso ouvir que você teve esse momento, e eu acho que a gente tem ouvido muito, né, o termo litigância climática. O que para as pessoas que vão ouvir o nosso podcast, para algumas eu sei que elas já sabem o que é, elas podem até estar envolvidas nisso, mas que é um palavrão. Para a maioria das pessoas, litigância já é um termo pesado. Litigância climática é o quê? Vamos litigar o clima? Então, a gente sabe que tem mais e mais ações se movendo na justiça não só com uma visão de clima, como você acabou de trazer, que pode vir até do magistrado, como você trouxe, mas também as ações que são perpetradas para a gente conseguir ou reduzir emissões ou, enfim, trabalhar com adaptação. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Por que você acha que a gente está nesse momento em que mais e mais ações de litigância estão chegando? E até pedir para você contar um pouquinho do JusClima 2030, que, pelo que eu entendi, é uma plataforma para identificar casos desse tipo, né? Então, acho que seria bom te ouvir, assim, qual que é a tua leitura desse momento de litigância, até se você quiser explicar para as pessoas que estão assustadas com esse termo e que talvez precisem entender que ele é importante e não é um bicho-papão. Tá ótimo, então vamos lá. O termo litigância climática, de fato, né, ele tem possibilidades de interpretação, possibilidades de um conteúdo, de dizer que é uma provocação para cortes administrativas, não só judiciais, mas comitês de direitos humanos, cortes que a gente chama de quase judiciais, mas também cortes judiciais, seja em esfera nacional, esfera regional, como acabou de ter, né, nós tivemos o pronunciamento da Corte Interamericana, cortes internacionais, como nós teremos ali, dia 23 de julho, a Corte Internacional de Justiça. Então, existem classificações doutrinárias, nós vamos ter professores, professoras na Austrália, nos Estados Unidos, no Brasil, que dizem, olha, o litígio climático vai ser toda uma ação ou que vai discutir enfrentamento à mudança do clima perante essas instâncias decisórias. Vamos ter conceitos que a gente chama de mais amplos, mais restritivos.
E eu diria que, assim, no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, até eu, de certa forma, participei diretamente desse movimento, então é possível contar como foi. Existiam muitas possibilidades, muitos caminhos de escolher que conceito ou que metodologia adotar para dizer, para olhar para um processo, uma ação judicial e dizer, olha, isso é um litígio climático, isso tem cara, corpo e jeito de um litígio climático. Nós poderíamos ter nos alinhado a alguma definição doutrinária de um autor ou de outro autor, mas qual foi a lógica, né, estabelecida no âmbito do Poder Judiciário brasileiro? Desde 2019, o Poder Judiciário brasileiro já internalizou a Agenda 2030 da ONU como um compromisso seu, e é aí que, inclusive, entrou, né, o ODS 13 na pauta da gestão administrativa e judicial, numa pauta de cumprir as metas e os objetivos. Toda a linguagem de mudança do clima entra para laboratórios de inovação, para projetos, para as ações judiciais, a partir dessa internalização, que é um processo que acontece em 2019. E além dessa internalização, a agenda, o fato de nós termos nos comprometido com as Nações Unidas, também nos compromete com a pauta da UNEP, do PNUMA. Então, assim, e aí eles têm um conceito de litígio climático, né? Os relatórios publicados periodicamente pela UNEP, o mais recente é 2023, eles trazem um conceito de litígio climático, que é um conceito até, eu diria, mais restritivo, porque diz, olha, essa ação, ela tem que estar discutindo, ela tem que trazer normas climáticas, ela tem que invocar Acordo de Paris, Convenção Quadro, ela tem que ser decidida, e o juiz ou a juíza, quando decidir, tem que usar essas ferramentas climáticas para decidir. Então, nunca vai ser apenas um argumento, olha, provavelmente essa queima de palha está impactando a mudança do clima, e não se fala mais nada, porque senão, a rigor, todas as ações de desmatamento no Brasil, absolutamente todas, seriam litígios climáticos. Então, qual foi o nosso movimento? Foi um movimento, inclusive, impulsionado pelo Jusclima, né, que é um projeto que eu coordeno, está ancorado na Justiça Federal do Rio Grande do Sul e que, de fato, discute tanto judicialização quanto as questões de gestão. Nós provocamos que o Conselho Nacional de Justiça e a Tabela Processual Unificada adotasse o conceito da UNEP de litígio climático. Isso tem, na verdade, um grande conteúdo pedagógico também, porque pelos dois lados, para impulsionar que aqueles que ingressam com as ações utilizem as normas climáticas, utilizem o Acordo de Paris, utilizem todo esse regime jurídico que hoje, inclusive no Brasil, tem força supralegal, né? Mas e que também as decisões usem esse regime jurídico amplo, usem esses princípios ao decidir. Então, foi uma escolha feita, nós provocamos que a tabela processual fosse alterada, esse movimento acontece em 2021, a partir de um pedido do projeto, e foi aprovado. Então, nós tivemos a resolução 433 do CNJ, colocou na tabela processual a classificação 15008, que é, né, mudanças climáticas, litígio climático, a partir daí. E de lá para cá, independentemente da classificação ou não, eu diria que nós estamos vendo um grande aumento dos casos no Brasil. O Brasil já foi apontado agora, né, na última versão do relatório, que é coordenado pela professora Joana Setzer, né, na London School of Economics, dos principais cenários, né, o principal cenário no sul global em termos de número de casos. E aí eu diria, Nathalie e Carol, que tem uma série de fatores, assim, que convergem para isso, né? Então, tanto questões relacionadas a ações e omissões de entidades governamentais no Brasil, independentemente de qual gestão, independentemente de qual período, sendo questionadas, um aumento crescente no preparo, na formação daqueles que vão. Então, tem toda uma agenda de seccionais da OAB, de Conselho Federal da OAB, trabalhando o tema também, isso impulsiona. Nós temos redes, né? Nós temos uma grande rede de advocacia climática atuando, né? Nós temos, por outro lado, também aumentando uma própria conscientização por parte, né, do Poder Judiciário das especificidades dessa temática, né, as formações de escola agora, né, muito específica, a própria formação inicial com carga horária específica para direito às mudanças climáticas. Então, são vários os fatores que fazem com que, de fato, né, as ações estejam aumentando. E essas ações, via de regra, para o público leigo, quando a gente fala de discutir o enfrentamento, elas podem ser ações relacionadas a pedidos mitigatórios, ações que obrigam mitigação, ainda, né, o viés principal, central aqui no Brasil, mas
uma tendência muito clara, nós temos processos de adaptação, então, postulando que exista, né, política pública implementada, legislação, e também as ações relacionadas a perdas e danos, então, quando não conseguimos minimizar, evitar, mas então equacionar, balancear essas questões, além de temáticas pontuais, porque a litigância hoje ela tem um escopo muito mais amplo, né? Então é possível invocar a legislação consumerista, né? Então nós tivemos agora colocando na base de dados do Jusclima, e já vou encerrar, só é um detalhe importante, processos que são interpelações judiciais justamente de propagandas enganosas em matéria climática. Então, empresas brasileiras que alegam ali, que alegavam, tinham seus planos de você alugar um carro sem pegada de emissões, você voar sem pegada de emissões, enfim, e o quanto isso se enquadra, né, se não comprovado, se não dá, porque nós já temos aí vários precedentes, a Carol conhece, em outras instâncias de julgamento, principalmente europeias, de condutas similares não sendo aceitas pelos poderes judiciários. Então, eu diria que o movimento é crescente, amplo, e são muitos os fatores que fazem com que no Brasil o número de casos esteja aumentando. Eu vou pegar esse gancho, Rafaela, e fico feliz, assim, não sabia dessa notícia de casos de, vamos chamar, climate washing no Brasil. Acho que mais uma coisa que acabei de aprender aqui com você. É interessante saber disso. Mas eu queria muito falar sobre essa dimensão das perdas e danos. E aí, acho que isso também tem uma contribuição muito grande sua para essa discussão de como tratar de perdas e danos climáticos como uma categoria jurídica. A gente sabe que essa é uma realidade muito clara cada vez mais aqui no Brasil. Estamos dando o nome a esse problema, né, chamando de danos climáticos o que talvez antes a gente chamasse de outra coisa ou não identificasse como danos relacionados à mudança do clima. E você escreveu um livro sobre isso. Eu até, como fã que sou, vou mostrar aqui porque eu tenho minha cópia dele, é o Dano Climático, Conceito, Pressupostos e Responsabilização, que você define de uma forma até muito inovadora, né, Rafaela? Porque acho que ninguém nunca tinha escrito no mundo inteiro sobre dano climático, ninguém tinha se proposto a defini-lo. E você o fez muito bem, acho que de uma forma que contribui muito, não só para o direito brasileiro, mas para outras jurisdições também. Então, se você puder até nos explicar um pouco sobre o que é esse conceito, e aí, claro, entendendo que aqui a gente tem um público que não é só de juristas, tem muita gente do direito nos escutando, mas não só. Se você puder explicar um pouquinho para a gente a sua definição de dano climático e como essas questões têm chegado ao judiciário, principalmente aqui no Brasil. Claro, vamos lá. Então, toda a construção que o livro resulta, na verdade, da tese de doutorado, né? Ele é o resultado da tese, e essa criação, esse nunca é uma criação, esse reconhecimento de que essa categoria jurídica, esse fenômeno jurídico, precisava receber luzes, uma devida identificação, vem muito, né, Carol, Nathalie, de quando a gente lê sobre o assunto, busca o conceito, busca uma definição e não se vê respondido. A provocação inicial foi essa, a partir do momento em que eu percebi que, olha, existe uma categoria, uma particularidade muito diferente aqui, que é o fato de nós sabermos que as emissões de gases de efeito estufa aquecem, né, o sistema climático como um todo, que esse bem jurídico ele é de uma escala planetária, integral, porque as emissões não conhecem fronteiras. Então, ele tem toda uma forma diferente do que a gente considera o nosso dano ambiental, o dano maior, assim, o genérico, né? Ele é uma dimensão, mas ele teria muitas particularidades, ele tem muitas particularidades. E quando isso eu fui percebendo ao realizar a pesquisa, ao realizar a escrita, olha, mas é preciso definir, é preciso mostrar quais são as particularidades, quais são as especificidades, porque
repercussões jurídicas diferentes vão ter em função do reconhecimento dessa categoria. E agora, sim, eu me sinto extremamente contemplada, feliz de ver que uma contribuição que às vezes a gente nem tem noção, né? Ela vai ser, será que ela vai ser só teórica? Ou será que ela vai ter aplicações práticas? Os tribunais vão usar, os colegas vão utilizar? Ela vai fazer sentido depois, né, num ambiente de litigância? E eu me sinto muito agraciada, né? Extremamente contemplada, porque a gente pode pegar o exemplo agora da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos na opinião consultiva. Ela em inúmeras passagens fala de dano climático, né? Utiliza a mesma forma de abordar, e assim, isso é extremamente gratificante de perceber o quanto de fato essa categoria precisava de um devido reconhecimento. Mas para os leigos, né, quando a gente fala de dano, a gente está sempre falando de estar violando algum bem jurídico, um bem jurídico que pode ser vida, pode ser saúde, que foi protegido por um regime jurídico, que se reconheceu que ele precisava ser protegido. No âmbito do direito às mudanças climáticas, a gente não tem a menor dúvida, porque está lá no preâmbulo da Convenção Quadro, está reprisado no Acordo de Paris, nas normas brasileiras, se protege o sistema climático para as presentes e futuras gerações. O sistema climático é definido pelo IPCC, desde o R1 até o R6, da mesma forma, essa junção interativa dos seus subcomponentes, enfim, as interações entre eles, o sistema tem uma integralidade planetária. Então, quando a gente coloca a luz e diz, olha, existe um dano aqui, que é um dano sofrido pelo sistema climático. Que dano é esse? Ele é a vítima, né? Não é uma pessoa só, não é uma comunidade, não é um local, é aquecermos ele todo, e nós sabemos a causa, não tem? É inequívoco do que está causando o aquecimento. São as emissões de gases de efeito estufa. Então, a categoria do dano climático, e dano que a gente chama direto ao sistema, que é da mesma maneira como agora, né? A Corte Interamericana diz, olha, existe um dano ao sistema climático que merece uma representação, uma categoria especial, ele é uma dimensão da danosidade ambiental, mas muito específica, porque é diferente, é uma forma de poluição diferente também. Não é uma poluição visível, materialmente tão visível quanto mas é preciso reconhecer que os gases de efeito estufa são agentes poluentes porque eles interferem em toda a funcionalidade do sistema. Então, eu explico na obra que esse dano tem essas particularidades, que qualquer conduta de um agente público ou privado, de uma pessoa, de um grande desmatador, de um incendiário, de uma corporação, de um carbon major, de um meat major, enfim, todos eles, ao somarem emissões na atmosfera, estão somando a esse dano. Esse dano soma, ele é resultado, ele é sinérgico, ele é cumulativo, mas, a partir das maravilhosas ciências de atribuição em matéria de mudança climática, a gente consegue identificar contribuições individuais. E dessa maneira, ao responsabilizar, ao buscar a responsabilização por esse dano, nós estamos, de certa forma, sim, implementando justiça climática, porque nós estamos conseguindo ver que alguns emitem muito mais do que outros, que alguns emitem de forma ilegal, sem nenhuma permissão, sem nenhum amparo, né? E isso é o chamado dano climático direto, que é o foco principal da obra. E também reconheço que, a partir desse aquecimento, nós vamos ter uma gama ampla de outros danos, a outros bens jurídicos, acontecendo em razão do aquecimento, que são as perdas e danos associados à mudança do clima, que são os chamados danos climáticos indiretos, que não ofendem o sistema como um todo, mas vão ofender uma comunidade em específica, toda vez que um evento climático extremo, seja o de erupção abrupta, como as inundações, como uma onda de calor, sejam os eventos de progressão lenta, que podem também se converter em desastre se não houver uma gestão adequada. Então, acho que o grande mérito, quem sou eu para falar, mas foi lançar as devidas luzes. E no Brasil, é muito interessante observar que daí, sim, existiu um movimento também, do qual eu fiz parte, integrei grupo de trabalho no âmbito do Conselho Nacional de Justiça para nós regulamentarmos a resolução que trazia a previsão, o dever dos magistrados em qualquer condenação por dano ambiental, observar o impacto daquela conduta no sistema climático, ou seja, observar o impacto de uma conduta individual. Isso precisava de regulamentação, foi todo um trabalho feito que na prática reconhece e permite que agora nós tenhamos aí centenas de ações propostas para postular a reparação integral pelo dano climático, né? Então, feliz de ver que é uma contribuição que estava muito além do que eu poderia imaginar, Carol e Nathalie.
Rafaela, fantástico. Eu acho que você, como gaúcha e como uma juíza que atua, uma juíza federal que atua no Rio Grande do Sul, a partir do Rio Grande do Sul, acho que é inevitável perguntar como foi tua experiência, tanto no campo pessoal, mas também, né, enfim, no profissional, de ter vivido a mega enchente, que afetou o seu estado no ano passado. Então, queria perguntar para você assim, que tipos de danos climáticos foram deflagrados a partir daquela tragédia e também como é que isso se traduziu em ações judiciais, porque algo que eu e Carol comentamos inúmeras vezes já aqui no podcast é que a gente sabe, né, o evento foi muito traumático, todo mundo quer que existam correções de rumo a partir de agora, mas muitas vezes a gente não vê essa correção. Então, assim, como é que a justiça, sob a perspectiva da justiça com J maiúsculo, né, como é que vocês viram e como é que vocês estão interpretando nesse momento? Eu diria que ainda é um processo que está se desenvolvendo em variados campos, né? Não só no campo das respostas do sistema de justiça em geral, e aí todos os ramos, porque o que aconteceu foi tão avassalador, foi tão sem precedentes na nossa história que a rigor ele impactou justiça trabalhista, justiça federal, justiça estadual. Nós fomos impactados fisicamente, diretamente, as nossas estruturas, né? Todo o sistema de justiça, os principais prédios, as estruturas físicas ficam no centro de Porto Alegre, foram e ficaram, né, inundadas quase um mês, né? Então, e data centers desligados, sistema de acesso, ao EPROC. Então, existiu primeiro um impacto real sofrido pelas estruturas, né? E isso, é claro que extrapola, vai também a questões pessoais, as questões, né, em menor ou maior grau, eu diria que todos fomos afetados. Todos que residem, né, no Rio Grande do Sul, de forma direta ou algum familiar, enfim, teve amigos, conhecidos, né? E agora, de lá para cá, eu diria que ainda existe assim uma mescla de movimentos, de atuações muito positivas, por parte de respostas do sistema de justiça, mas ainda um porvir, uma sensação de que ainda movimentos como litigância relacionado à responsabilização, às questões de perdas e danos, eu diria que ainda há um certo compasso de espera. Mas, de forma geral, os sistemas de justiça não só foram surpreendidos por essa interrupção, mas tiveram que prever uma série de providências com relação à litigiosidade que viria a partir dali, né? Uma litigiosidade que, em algumas escalas, e para os colegas de outros ramos, como a estadual e a trabalhista, ela é extremamente volumosa. Então, milhares de ações, porque nós vamos ter ações desde discussão de seguro, seguro de carro, seguro de residência, desde, né, não indeferimentos de um pedido de liberação de prêmios, questões que são até questões estruturais, complexas, né? Então, como nós estamos acompanhando, né, no âmbito da Justiça Federal, mas também da Justiça Estadual. No âmbito da Justiça Federal, particularmente, né, que é de onde falo, né, como instituição que integro, uma série de providências desde o início. Então, ainda ali naquele primeiro mês, os centros de inteligência da Justiça Federal, até em colaboração, em razão de experiências anteriores, como realidades que aconteceram no estado de Minas Gerais, enfim, colaboraram, assim, nós tivemos primeiras notas técnicas para auxiliar os colegas a identificar os prováveis movimentos de judicialização, para onde tanto a litigância predatória, aquela que, né, tem um viés muito ruim de mobilizar um sistema de justiça a rigor não da maneira correta, mas também identificar as potenciais casos que se multiplicariam, que teriam, né, casos, centenas de casos, ou até milhares, similares. Então, essas notas técnicas ajudaram muito. No âmbito da Justiça Federal, nós tivemos, então, primeiro, a criação de uma unidade para monitorar qual seria o reflexo na demanda, apresentar relatórios e justificar daí a criação de uma central. Nós criamos, né, o Tribunal
Regional Federal da Quarta Região criou ano passado ainda uma central para o processamento dos processos das ações coletivas, então das ações civis públicas, né, os processos de cunho coletivo, relacionados ao desastre climático, é uma unidade que eu integro, né, estou atuando, e aí o que a gente observa na realidade dos casos ainda, né, então, muitos casos que são centenas, que são milhares, no âmbito da jurisdição federal é muito mais a ver com auxílios governamentais, assistenciais que tinham sido autorizados pagamentos, e aí tem dificuldades de recebimento, então, auxílio reconstrução, benefícios assistenciais que a União autorizou, porque, via de regra, vão discutir de alguma forma, o ente federal vai estar participando, né, num dos polos, para justificar nossa competência, e alguns processos de não individuais, mas esses estruturais. Então, a gente tem tramitando ações relacionadas à responsabilidade, pedidos de responsabilidade civil e pedidos de reconstrução mesmo, de todo um olhar para a reconstrução dos municípios mais atingidos no Vale do Taquari, na região de Lajeado, Caxias, Estrela, Mussum, Roca Salles. Então, há processos dessa ordem, e ainda quando eu disse um por vir, me parece que a litigância ainda vai, né, se desenvolver, e aí talvez climática, e talvez relacionada a desastre, perdas e danos, mais em razão do que aconteceu. Ainda aguardo, diria, ações que discutam essas questões correlacionando com o regime jurídico climático, com o regime de desastres, com as decisões que nós temos nesse âmbito, e ainda vamos ver, né, o que vem, mas eu tenho a impressão de que nós ainda teremos, né, novos movimentos de judicialização. E é muito interessante, né, Rafaela, como essa situação toda trouxe a necessidade de, dentro do judiciário, vocês criarem aí um espaço para tratar especificamente dessas ações relacionadas ao desastre, né? Quase que um gabinete de desastres climáticos que traz à tona, talvez, enfim, algo que possa vir a se tornar uma nova realidade, mas acho que também tem essa dimensão dos impactos reais ali nas vidas das pessoas, que a gente pode começar a identificar melhor aí dentro de uma, né, de uma agregação aí dentro de uma pasta específica, né, que acho que o problema tem questões enfim, né, desastres climáticos que a gente não chamava antes de desastres climáticos, né? Então já teve enchente antes, já teve chuva torrencial, a gente sabe que ações judiciais relacionadas a essas coisas, né? Sei lá, enfim, queda de luz por causa de eventos climáticos já aconteciam, mas não tinham essa identificação, né? Então, que bom que, de alguma forma, isso sirva para a gente dar nome a essas coisas e tratar isso de uma forma mais estruturada. E também acho que chama muita atenção essa discussão, apesar de a gente estar falando no nível aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, a dimensão de direitos humanos da questão climática, né? Que, como você bem mencionou, recentemente vimos a opinião consultiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre obrigações dos estados latino-americanos em relação à mudança do clima dentro das suas obrigações de direitos humanos. E acho que assim, a pergunta que eu escuto das pessoas, eu ouço o espanto das pessoas é assim, por que é que isso é uma questão de direitos humanos? Talvez não seja tão auto-evidente para todo mundo que, sim, estamos falando de violações de direitos humanos quando falamos de danos climáticos, como você mencionou, né? Então, se você consegue nos contar um pouquinho dessa conexão, por que ela existe? Existe, e que bom que a corte disse em alto e em bom tom, e em vários momentos, em várias passagens da decisão da opinião consultiva. Decisão essa, aliás, que vai ser um grande divisor de águas, assim, para a litigância, inclusive doméstica, né? A litigância em geral, mas para a nossa brasileira em particular, considerando que a gente tem resoluções e recomendações do Conselho Nacional de Justiça que nos obrigam a exercer, né, um controle de convencionalidade, a respeitar e adotar a jurisprudência da Corte Interamericana. Então, o reflexo vai ser direto. Mas, Carol, tocou em alguns pontos
que é muito importante a gente explicar o quanto a nomenclatura, né, parar de chamar o desastre de um desastre natural e Uhum. colocar ele como um desastre climático, que diferença prática isso tem e que impacto isso tem em reconhecimento, inclusive, da afetação ampla para toda a agenda de direitos humanos, que essa mudança, que não é tão sutil, trará. Eu acho que esse é um ponto fundamental, e a própria decisão da opinião consultiva, ela usa a expressão desastres climáticos em várias passagens, ao mesmo tempo que em alguns momentos refere reportes e informes e que utilizam a nomenclatura desastre natural. Eu diria o seguinte: nós temos, né, todo um conhecimento doutrinário e próprio regime jurídico que avançou em matéria de desastres para reconhecer que o desastre nunca é, né, o evento em si, não é a chuva, não é o desastre é a consequência, o efeito que aquele fenômeno, quando atinge uma comunidade vulnerabilizada, exposta ao risco, na qual falharam, né, falhou a gestão para minimizar esses riscos e essas vulnerabilidades, então aquela chuva se converte em um desastre. Nós já tínhamos muito bem evoluído uma noção de que o desastre, na perspectiva consequencial, ou seja, o que a chuva provocaria, o que a onda de calor provocaria no impacto de uma comunidade, não poderia ser considerado natural, porque toda a falha em gerir as consequências é uma falha humana, em não projetar as cidades, os espaços urbanos. Então, nós tínhamos muito bem já posto, né, pelos principais autores que se dedicam a essa temática, dizer, olha, o desastre na perspectiva consequencial, ele nunca é puramente natural, porque existiram decisões humanas, né, a respeito de onde estaria a comunidade afetada por aquele impacto. Então, uma erupção vulcânica só vai se converter em um desastre se tiver uma comunidade vivendo próximo. Uma erupção vulcânica numa ilha nunca se converte, nunca entra na contabilidade dos desastres. Qual é a diferença agora? E é uma diferença realmente importante porque ela invoca responsabilidades. É que agora nós sabemos que a ação humana não diz respeito apenas à gestão das consequências. A ação humana, emissora de gases de efeito estufa, ela exacerba, ela aumenta, ela potencializa a causa. Ela é uma fonte causadora, é ela responsável por um aquecimento do sistema climático que faz com que turbine, potencialize toda vez que aquele evento climático extremo que ia ocorrer. Então, uma coisa, os eventos climáticos extremos sempre estiveram aí, nós sempre tivemos chuvas, períodos, né, de tufões, furacões, mas nós sabermos que aquela chuva, aquela quantidade de milímetros, aquele rio, a gente pode usar o exemplo, né, do Rio Guadalupe, subiu 9 metros em 2 horas. E os cientistas de atribuição de eventos climáticos extremos, né, são vários, publicam os estudos da World Weather Attribution, são fantásticos para dizer, olha, aqui nós temos uma influência do aquecimento do sistema climático que foi de X%, que dobrou a probabilidade. Então, nós temos uma certeza de que na origem daquele evento existe uma causa, um fator causal antrópico que é extremamente significativo. E nós vamos denominar um desastre como um desastre climático quando nós temos um elemento, além daquela nomenclatura geral, além daquela frase do IPCC que diz, sim, os eventos climáticos serão mais frequentes, a magnitude será piorada, enfim, em razão da mudança do clima, em razão do aquecimento, mas quando se comprova concretamente, né, no caso do desastre do Rio Grande do Sul, nós tivemos um estudo da World Weather Attribution, né, colocou, olha, isolou inclusive o fator da queima de combustíveis fósseis, disse, olha, a queima de combustíveis fósseis para esse desastre representou 6 a 9% a mais do quanto ele é danoso. Então, percebam, isso muda toda a lógica, como a gente não chama e não pode, já não chamava mais os desastres relacionados a fatores climatológicos como naturais, na perspectiva de inação do gestor público, de não trazer a pauta de adaptação às mudanças climáticas, de não conduzir, mas existe aqui um divisor de águas, fato, que é nós termos a certeza de que sim, né, os principais agentes emissores
estão responsáveis por turbinar aquele evento e eles podem, né? E aí eles podem ser responsabilizados legalmente. Então, muito além do plano da litigância, nós observamos movimentos, nós temos aí a legislação do estado de Vermont, por exemplo, aprovada e questionada judicialmente, nós temos a legislação de Nova York, aprovada, também questionada judicialmente, nós temos um projeto de lei das Filipinas, nós tivemos uma emenda parlamentar aqui no Rio Grande do Sul, de bancada tentando incluir, o que essas normas fazem? Elas usam a ciência de atribuição, elas buscam responsabilizar a indústria do petróleo, óleo e gás, os principais agentes emissores, para que eles auxiliem, né, no custeio das medidas de adaptação e de perdas e danos. Então, isso já está num panorama que é normativo, que é legal. Isso me parece uma tendência clara de aumentar daqui para frente, cada vez mais que as ciências de atribuição tiverem uma acurácia técnica que só vai melhorar. Então, nós vamos conseguir identificar exatamente e isso impacta nas questões de responsabilidade. Então, acho que é muito importante a gente ter dado luz a essa categoria, porque ela vai invocar mecanismos que, ao fim e ao cabo, buscam promover justiça climática, né? E o aquecimento, o evento extremo, seja ele, né, os eventos, sejam eles de progressão lenta, sejam eles os extremos que têm essa ocorrência abrupta, toda vez que eles ocorrem, nós temos certeza de que eles vão afetar as comunidades mais vulneráveis. O próprio relatório da Redesca aqui, que esteve aqui, pesquisou as enchentes e mostrou numericamente, então, quais foram os principais desalojados, qual foi a faixa etária, qual foi a origem, qual foi a raça, aqueles que tiveram dificuldade de retomar emprego, de retomar... Então, nós temos uma afetação que é em escala, no aquecimento em si, na tendência que ele tem, em escala existencial. Isso também disse a Corte Interamericana. Nós estamos colocando em risco a existência das gerações futuras. Isso vai além até, é o direito humano mais básico de todos, o direito de existir, de seguir existindo. Para além desse, nós temos todos os outros afetados, porque se sequer esse está garantido, que falar de direito à alimentação, de falar de direito ao bem-estar, de direito ao pertencimento cultural, vinculação a território, tem direitos de ordem imaterial, todos eles afetadíssimos com a mudança do clima. Então, é evidente que é uma conexão umbilical, foi um passo muito importante também da opinião consultiva, que vai reverberar na nossa litigância. E sem falar ainda dos direitos dos não humanos, né? Porque quando a gente fala de dano climático, a gente também está considerando, de certa forma, os danos à existência de outros seres nesse planeta, né? Eu sei que parece, às vezes, até um papo esotérico, mas a gente está vendo quão difícil, na seca na Amazônia, os botos, enfim, tudo que aconteceu, histórias horríveis, né? E como é que a Amazônia não é só um nome, a Amazônia não é só um monte de árvore, enfim, é um ecossistema muito vivo e essa Amazônia viva, por exemplo, ela também está, né, sofrendo com tudo isso. Eu queria pedir agora, Rafaela, para você falar uma coisa, talvez de uma perspectiva bem pessoal, me desculpa se eu entrar assim onde não devo. Não tem problema. Mas eu queria te perguntar se você tem, como juíza, se você tem julgado casos, né, que são assim relativos diretamente à mudança do clima. Então, como é que é ser uma juíza nesses tempos? E eu aproveito até para te perguntar, olhando esse ano, que é um ano que a gente está com a COP30, né, com a responsabilidade de fazer uma COP que precisa dar certo, que a gente quer que dê certo, porque não é só uma questão do Brasil sair bem, mas do planeta sofrer menos, de todos nós sofrermos menos. E a gente está vendo muita propaganda que se desconfia ou se percebe que não tem grande solidez, né? E eu queria te perguntar um pouco dessas tendências, se você está vendo, por exemplo, eu queria perguntar assim, o que você acha que vai ganhar força ainda nesse ano, sabe? Em relação à responsabilização de empresas, em relação ao direito do consumidor, assim, nesse ano de COP30, o que você acha que enfim, deve aumentar, ou que precisaria, eventualmente, aumentar, dadas aí as consequências tão negativas? Claro, vamos lá. Então,
Com relação à atuação, né, atuação pessoal, profissional, agora, em função da própria central de julgamento para os litígios associados, né, ao desastre climático. Então, sim, eu voltei. Não é uma atuação diretamente em matéria de mudança climática, mas é muito mais uma atuação para as demandas coletivas de um pós-desastre, né, de um desastre que reconhecidamente com uma influência muito forte da mudança do clima, mas ainda assim é uma central com não completou um ano ainda, e ainda assim um início de um processo de perceber as ações ingressando, as ações coletivas e decisões que começam, né? Algumas é possível a argumentar e abordar que é o desastre em si e as consequências desse desastre, mas eu diria que ainda é muito tímido perto do que eu imagino o potencial de discussões que o evento como um todo dá margem para que seja tratado, né? Então eu acho que é meio cenas dos próximos capítulos, né? Sobre os casos específicos ou um ou outro, assim, a gente está trabalhando, construindo, aí, elaborando decisões, eu diria que novidades virão, né? Mas aí é complicado antecipar, né? Até em função de que é justamente, né, o exercício da jurisdição, da minha jurisdição. Agora, com relação a tendências, né, e com relação a tendências para de casos que ocorram e que tenham relação, que ocorram ainda esse ano, ou que já estão, né? Já estão aí, são ações que nós, em razão do Jusclima, da base de dados, nós alimentamos, colocamos processos, as discussões que estão tramitando aí no Brasil, e a gente já percebe uma clara tendência de questionar, de questionamentos e juízo, que mostram um amadurecimento de determinadas discussões que há 2, 3 anos atrás os processos não vinham, as ações não vinham com um grau de detalhamento, o que é muito bom, é riquíssimo, né? E que agora, amparado com a decisão da Corte Interamericana, tende a reforçar ainda mais, né? Então a gente pode pegar como exemplo, acho que vou tratar de 2 exemplos temáticos, assim, porque eles dialogam diretamente com a COP30 e com o que a gente espera conseguir aí de avanços concretos na agenda. Primeiro, a questão relacionada a licenciamento ambiental e impacto climático de licenciamento. A decisão da Corte Interamericana, ela traz muitos parágrafos diretos, expressos, expressivos sobre, né, o dever dos estados em considerar o impacto climático na avaliação estratégica ambiental, em qualquer fase do que envolve o processo de licenciamento, né? Isso está muito alinhado já com um dos enunciados que o Conselho da Justiça Federal, no final do ano passado, reuniu, né, magistrados com atuação, especialistas, pesquisadores, publicou uma série de compilados, ou seja, uma atuação, próprio Poder Judiciário já, né, colocando aí enunciados, um deles era diretamente na mesma linha, né, de que existe um dever de avaliar o impacto climático de qualquer empreendimento. Agora, o que de fato isso significa? As ações judiciais, o movimento da litigância, a gente percebe que aprofundou muito a discussão do que isso significa. Nós tivemos decisão recente na Justiça do Distrito Federal, relacionada a uma usina termoelétrica próxima a Brasília, em que a decisão, então, reconhece o dever de se considerar o impacto climático daquela, né, no licenciamento daquela usina, assim como nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, decisão desse ano também do TRF4, que chancela a decisão já de primeiro grau da usina Nova Seival. Então, em matéria de empreendimentos termoelétricos, já um conjunto, eu diria, né? Agora nós temos mais de uma decisão considerando. E nós avançamos muito na maneira como os empreendimentos relacionados não a carvão, mas petróleo, óleo e gás, sim, também, né, discutirem o impacto climático. Impacto das emissões de escopo 3. Essa era uma discussão que a gente ainda não via nos processos brasileiros, mas que aportou com todas as forças esse ano. Então, por exemplo, uma das últimas ações que nós colocamos na plataforma do Jusclima é uma ação promovida pelo Ministério Público Federal do Pará contra, né, então, a União, a ANP, questionando justamente a ausência de um estudo de impacto climático específico
sobre as emissões de escopo 3, as emissões que vão ocorrer quando a queima desse combustível, né, pode ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, pode ser que seja no Brasil, pode ser que seja em outro lugar, não importa, né? Isso importa para o sistema climático, como todas as emissões não conhecem fronteiras, então como esse conceito de que o dano é global, é integral, ele acaba reverberando na responsabilidade de incorporar as emissões indiretas, as emissões de escopo 3. Então, essas discussões estão fervendo, e provavelmente nós teremos, ainda antes da conferência, decisões, né, com relação a esse tema. A ação do Ministério Público Federal, ela foi além, ela questionou consulta livre, prévia e informada de todas as comunidades que são afetadas, né, isso muito alinhada com a jurisprudência da Corte Interamericana. Então, outros argumentos já robustecem, né, e nós vamos para um nível de maturidade de discussão que nós não tínhamos há alguns anos atrás, e isso é muito enriquecedor. E aí a lógica é muito similar às discussões que podem vir, já temos, né, casos relacionados ao uso da legislação consumerista, né, eu exemplifiquei com 2 que já estão na plataforma, estão também na plataforma da professora Daniele, do Juma, da PUC do Rio, que são essas interpelações judiciais, são processos públicos de consulta pública, então é um direcionado a uma companhia aérea brasileira e outro direcionado a uma locadora de carros brasileiros. Mas, assim, a gente tem a legislação brasileira que proíbe, né, o engano ao consumidor. E aí a compreensão de o que é enganar o consumidor, numa lógica de que você vai prometer, por exemplo, um combustível neutro em emissões. Absurdo. Exato. Por quê? Aí a discussão é extremamente técnica, a rigor. A extração e o refino, eles respondem por em torno de 20% das emissões. Então, a emissão não é o combustível que compensa as suas emissões porque ele comprou offsets de carbono naquele percentual compatível com a extração e com o refino, ele compensou 20%, né? Agora, o usuário final, o destinatário daquela cadeia de valor, que, de fato, é um momento da queima em que 80% das emissões sobem, isso já foi propagandear ou divulgar que, apesar de se esquecer essa parte, existir, né, um compromisso, um alinhamento com qualquer meta climática, cumprir a sua... de certa forma, sim, enganar o consumidor. Nós temos decisões recentes em tribunais europeus, né, e decisões, inclusive, de Suprema Corte do Reino Unido, que obriga, inclui o dever da autoridade licenciadora no Reino Unido considerar as emissões do escopo 3 para novos campos de petróleo. Né? Então, são decisões de junho de 2024, esse ano nós tivemos decisão, né, do Tribunal de Livre Comércio Europeu, também no mesmo sentido, numa opinião consultiva, a decisão de maio, dizendo que sim, sempre é obrigado a se considerar. Então, se há uma obrigação de considerar o impacto das emissões no escopo 3, que, de fato, responde, via de regra, por 80% das emissões, anunciar qualquer produto, né, que está descuidando desse momento, o momento em que ele é de fato consumido e emitido, eu acredito que a gente vá ver, inclusive que nós, né, tivemos todos, assistimos, enfim, anúncio, propaganda, divulgação, então, o quanto isso afronta o regime jurídico vigente no Brasil, a legislação consumerista brasileira é fortíssima, muito bem estruturada, né, então eu acredito que a gente também vá ver sim esses movimentos, e que eles já têm precedência na litigância em outros locais que são extremamente promissores. Muito bom, queria ficar muito, muito mais tempo aqui explorando muitas coisas. Mas vamos puxar o refresco, Carol? Você puxa por aí? Bom, se você escuta o nosso podcast, você já sabe que chegou aquela hora gostosa de a gente dar um respiro no episódio. Eu acho que, na verdade, muito do que você falou aí para mim foi um respiro. Enfim, saber que tá tanta coisa acontecendo no judiciário brasileiro que eu nem sabia, e feliz de estar, enfim, sendo capitaneado aí também com as suas hábeis mãos de garantir essa capacitação, educação e esse espaço aí de identificação desses litígios climáticos no Brasil. Mas traz pra gente aí o que você tem de refresco
para além disso tudo, para o pessoal que está nos assistindo aí, que você queira compartilhar hoje? Um refresco, um alívio. O meu refresco, o meu alívio é buscar o mar sempre que eu posso, né? Nos momentos em que, inclusive para pensar melhor, né? Busquem de alguma maneira se conectar ou se reconectar com aquilo que verdadeiramente importa, né? E essa, comigo particularmente, é quando eu estou, às vezes, sem fazer nada, né? Só sentada na prancha, olhando, escutando, sentindo e se importando, né? E que isso vai ser uma caminhada na praia, na montanha, não importa, né? Essa conexão com os outros seres, a Nathalie trouxe muito bem, né? A gente está numa biosfera, a gente tem uma responsabilidade compartilhada que não é só sobre a espécie humana, né? Então, assim, o meu refresco, e estou aí contando os dias para ter uma semaninha de pausa, assim, porque é um grande motivador de sempre ressignificar e dizer, essa batalha, essa luta toda vale a pena, ela faz sentido, ela está fazendo alguma diferença, né? Então, o meu refresco é buscar o mar, enfim, e espero que cada um tenha, o seu é tão fundamental, é tão importante. Acho que a gente vai ter que, você sabe que você vai ganhar um boné lindo desse, né? Que as pessoas agora veem eu e a Carol, elas Eu só querem ia o nosso dizer, eu boné. ia dizer, olha, se algum pedido eu posso fazer, assim, enviem aqui para Porto Alegre, que eu ia Vai chegar na sua casa, mas a gente vai ter que fazer uma nova edição, Carol, que vai ter que ser Make the Ocean Cool Again, porque é isso mesmo, né? O mar Acho é tão isso bom pra mesmo. gente e a gente não consegue. A gente está fazendo o mar a nossa primeira linha de defesa aí, né? Fica cada vez mais quente, com muitas consequências. Mas eu adorei seu refresco. E posso falar o meu, Carol? Aproveitando e já Vai passando por lá. você. O meu refresco dessa semana, na verdade, é uma recomendação que veio da Mari, que é do Verdes Marias. Para quem não segue no Instagram, é muito legal. São três irmãs, as Marias. E elas mandaram um refresco que eu amei, e elas também vão ganhar um boné por causa disso, que é a nova temporada do podcast delas, que chama Contos da Capivara para Crianças. E elas estão chamando essa temporada de autores nacionais para escreverem as histórias. Então, são muitos episódios voltando, né, às crianças para questões aí de rios voadores, desmatamento, plástico, consumo, biodiversidade, enfim, tudo que perpassa a vida, né, dessas gerações mais novas e das futuras. E eu achei muito legal, porque a Mari mandou essa recomendação de refresco e ela falou assim que eles estão escondendo a couve na pipoca. Eu dei risada. O que ela quis dizer? Que como as crianças são pequenas, para elas ouvirem, elas vão para o carro, elas vão fazer os pais escutarem. Então, de certa forma, essa educação climática ela vai não só para as crianças, mas ela vai para os adultos que nem sempre estão, né, com espaço mental para pensar nessa história. Então, eu achei super legal, queria trazer aqui essa recomendação do Contos da Capivara para crianças e essa nova temporada que eu acho que é muito bacana. E as Verdes Marias também, que vale muito a pena seguir nas redes sociais, no Instagram, que elas são maravilhosas em educação de sustentabilidade. Fica mais uma dica de refresco aí. E o seu, Carol? O meu eu já trouxe, vou Ah, mostrar de novo, porque para mim, Rafaela, foi um refresco o seu livro, Dano Climático. Eu, como advogada de direito ambiental, sempre achei assim que, gente, poluição ambiental causa dano ao meio ambiente. Esse é um dano reparável. Emissões de gases de efeito estufa causam um dano climático, um dano que tem essa dimensão global, como você diz muito bem no livro, do sistema climático como um todo. E isso é um dano climático também indenizável, também deve ser reparado. Então, que maravilhoso, assim, ter uma jurista como você no Brasil aí, escrevendo em português para todo mundo entender sobre um conceito tão importante e revolucionário aí para a litigância climática e para o desenho aí das obrigações relacionadas à mudança do clima no mundo. Obrigada por isso. Não. muito bom. Gente, esse foi o especial
de Las Linhas com a Rafaela Rosa. Muito obrigada, Rafaela, por tudo que você compartilhou com a gente hoje aqui. Ah, eu que agradeço. E sigam essas meninas, elas valem, é mais do que ouro, né? Elas valem natureza, sigam elas. Amei. Maravilhoso. Obrigada, Rafaela. Obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Semana que vem a gente volta com mais análises e bastidores da política climática, como sempre. E sigam a gente no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. E se você curtiu esse episódio, compartilhe nas suas redes, no WhatsApp, enfim, com quem precisa entender o que está rolando no Brasil e no mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.